Oi, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Amados, hoje eu tô visitando meus sogros, então, assim, por uma questão do barulho mesmo, né? Para ficar um vídeo mais silencioso para vocês, eu decidi fazer aqui dentro do carro, porque lá fora tá muito vento, aí cachorro latindo, né? Tá mais ou menos igual lá em casa, sabe? Só que com muito, muito vento. Então, para a gente não deixar de fazer nenhum vídeo da nossa série Jesus, o Cristo, né? Para a gente não perder o nosso raciocínio, não perder tudo que o Senhor tem para nos entregar, eu prefiro gravar aqui dentro do carro para a gente seguir tudo certinho. Hoje nós vamos falar sobre o Pai Eterno. Bom, eu vou repetir porque talvez você esteja aí vendo esse vídeo hoje com a gente pela primeira vez. Nós estamos com uma série que nós iniciamos desde segunda-feira e o título dessa série é Jesus, o Cristo. Estamos fazendo uma preparação para a Páscoa. E nós estamos usando como texto base Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E estamos falando sobre alguns atributos de Deus de acordo com esses versículos de Isaías, ok? Hoje nós vamos falar sobre o Pai Eterno. Amados, ontem a gente deu uma pincelada, né? Uma breve pincelada ali, perdão, no vídeo de ontem, né, nós falamos um pouquinho sobre o papel de Jesus nessa restauração da paternidade, sobre o que Jesus ele fez quando ele estava na Terra. Eu fiz aqui o meu devocional e eu quero muito segui-lo para eu não perder, sabe, como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, pontos importantes que eu anoto durante o meu devocional. E amados, olha só, no vídeo de ontem, né, só para a gente recapitular aqui um pouquinho, nós falamos um pouco sobre o contexto da época em que Jesus veio e falamos também sobre o Antigo Testamento. Nós falamos que o povo, desde Moisés, amados, desde Moisés, o povo sempre esperou por um mediador. O povo esperava por alguém que fosse intermediário entre eles e Deus. O povo não via Deus como pai, via Deus como Deus, somente. E relacionamento eram poucos que tinham com Deus, né? Como Moisés, Josué, os profetas, mas o povo sempre achava que havia necessidade deles serem um sacerdote ou deles serem um líder para poder então ali ter contato com Deus, né? Só que quando Jesus vem, então, ele muda um pouco o contexto. E eu anotei aqui. O povo acabou se afastando do Senhor, né? E trocando o temor do Senhor pelo medo. Por quê? Justamente porque eles criaram uma barreira entre eles e Deus, sabe? Tipo, não, nós não podemos ter essa comunicação com Deus. Somente uma pessoa totalmente santa, uma pessoa totalmente pura, só que eles se esqueceram, né, amados? Que os sacerdotes também continuavam sendo falhos e pecadores, assim como eles eram, né? Então aquilo acabou mudando um pouco do que Deus gostaria de ter com o povo, né? O povo acabou deixando de sentir temor e aquele grande respeito, mas passou a ter medo de Deus. Ah, não, eu é que não vou falar com Deus, eu não quero morrer. Eu é que não quero ver a glória de Deus, porque eu não quero morrer. Então, assim, o povo acabou valorizando mais a própria vida do que o relacionamento com Deus. Mas com a vinda de Jesus, tudo muda. Porque até então ele era só mais um judeu para a maioria das pessoas, até que ele realmente começa o seu propósito e ministério operantes na terra. E tudo muda a partir dali. A partir do momento que Jesus, então, ele dá início ali ao seu ministério, então ele começa a servir definitivamente a Deus e as pessoas começam a olhar e falar assim: esse homem é diferente, ele não é como os outros profetas falavam, né, aquilo que Deus queria transmitir, a mensagem de Deus, mas ele não, ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas, ele ama as pessoas, ele tem uma autoridade diferente,
ele é diferente dos outros, né? E as pessoas começaram a reparar isso e começaram a ver que Jesus tinha alguma coisa diferente. Com toda a sua fama, Jesus começa a se achegar ao povo e assim dá início ao seu plano de restauração. Bom, amados, como Jesus via que o povo se aproximava dele, né, que o povo se achegava a ele, ele então aproveitava daqueles momentos ali onde a multidão estava próxima, onde as pessoas estavam próximas, mesmo que fosse apenas pelo benefício de cura, né? Muitos queriam ouvir as pregações, porque queriam saber que autoridade era aquela, de onde vinha todo aquele conhecimento, como ele fazia aquilo. E ele se aproveitou desses momentos, ele foi muito sábio para poder pregar e falar a respeito do Pai. E o tempo todo vocês vão ver Jesus falando de Deus como Pai, o tempo todo Jesus se referindo a Deus como Pai, o Pai de vocês, o Pai que está no céu, Pai nosso, como nós dissemos ontem. Então, o tempo todo vamos ver Jesus tratando e falando de Deus dessa maneira e ensinando o povo a fazer o mesmo. E logo no seu primeiro sermão, ele fala o tempo todo sobre se preocupar em agradar ao Pai e não aos homens, em se preocupar com as recompensas que o Pai teria para dar, não as recompensas humanas, as recompensas materiais, mas as recompensas eternas que o Pai poderia dar, né? Como falamos também ontem, Jesus ensina os discípulos a orar e já inicia a oração falando desse relacionamento de paternidade que Deus tem conosco ao ensinar o Pai Nosso. E com nosso, Jesus quer dizer que Deus não é pai apenas dele, entende? Jesus, ele estava ali ensinando assim, olha, eu chamo Deus de pai porque ele é meu pai, mas ele não é somente meu, ele é nosso. Então, quando vocês orarem, vocês orarão dessa forma, criando esse relacionamento com Deus, quebrando barreiras do passado que foram criadas. Amém? Uau, glória a Deus. Então, Jesus, ele está querendo ensinar para o povo que todos aqueles que crescem e confessassem que Jesus era o Filho de Deus verdadeiramente, eles então teriam esse relacionamento de paternidade restaurado. O que precisamos entender é que Deus não age como ser humano e não é como ele. Muitas vezes comparamos a paternidade de Deus à paternidade terrena. Jesus fala o tempo todo de uma salvação e de um reino eternos. E esse é o princípio que precisamos compreender. O Pai é eterno. E por isso Isaías vai falar: o Pai eterno. Ele não é um pai de 100 anos, que dura 100 anos e morre. Ele não é um pai que dura 50 anos e morre. Ele é eterno. Eterno, é para sempre. Podemos ver um exemplo disso em Lucas 15, dos versículos 1 ao 7. E já vai abrindo sua Bíblia aí comigo para a gente ler juntos e meditar na palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uau, amados, olha a profundidade da palavra de Deus. Olha essa profundidade. Pessoas que se diziam santas vinham até ele perguntando por quê? Por que que ele comia com pecadores? Por que que ele aceitava se assentar com pecadores?
E ele disse: olha, eu não vim para vocês que se acham santos, eu vim para esses que reconhecem que são pecadores, que estão me buscando, que vêm até mim pedir a minha ajuda, sabe? E eu vou contar uma parábola para vocês. Agora eu vou parafrasear aqui. Eu vou contar uma parábola para vocês. Se vocês fossem um pastor de ovelhas e vocês tivessem um rebanho e uma dessas ovelhas se perdesse, porque naquela época, amados, a ovelha ela tinha grande valor para o seu pastor. Grande valor, não só econômico, mas em vários sentidos, em vários aspectos. E ele falou dessa forma, principalmente, claro, se voltando para a questão econômica, porque aqueles homens entendiam muito bem de dinheiro, né? Então, assim, ele pega e dá, ele conta essa parábola, ele dá esse modelo, ele fala, gente, quem de vocês sendo um pastor e tendo um rebanho cheio de ovelhas, perdendo uma ovelha, você não vai atrás dela? O meu pai, ele vai fazer isso. O meu pai, ele vai largar as 99 que estão dentro do aprisco, que estão seguras, que estão confortáveis ali, e ele vai atrás da 99, de uma ovelha que se perdeu. Ele vai atrás daquela ovelha que está perdida. E não só isso, ele vai atrás e quando ele a encontra, existe uma celebração no céu. Existe uma grande comemoração, uma grande alegria no céu. E quando Jesus conta essa parábola, ele se refere a uma pessoa, tá? A ovelha, então, é uma pessoa que um dia estava sendo guiada pelo bom pastor, que é Deus, né? Mas por algum motivo essa pessoa se perdeu e o pai vai em busca dessa ovelha que estava perdida, na figura do pastor. Também veremos na parábola do filho perdido que deixou a casa do pai para ir em busca dos seus prazeres, mas quando ele se arrepende e volta, o pai o recebe de braços abertos e com muito amor. Ou seja, uma vez filho desse Deus, só existe uma coisa que poderá te separar, te afastar dele. Afastar. A persistência no pecado. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser o nosso pai. Ele não desiste de nós. Ele cria estratégias e mais estratégias para nos lembrar que ele continua nos amando e continua nos esperando. Gente, olha que coisa mais linda. Acredito que ao ver uma ovelha perdida ou um filho que trocou tudo pelo mundo, o pai sofra muito com isso. Mas ao recebê-los de volta, ele se alegra e celebra. Temos um Pai eterno. Não é à toa que o seu plano inclui a volta de Cristo para que possamos habitar com ele numa nova terra e num novo céu eternamente. O amor do nosso Pai é tão incondicional que mesmo sendo como somos, ele nos deseja por perto para sempre. O plano de Deus desde o começo era ter o ser humano perto. Desde o Jardim do Éden, era ter relacionamento. Mas não apenas um relacionamento de Deus e sua criatura, mas ter um relacionamento de Deus com o seu filho. E por quê? Porque aquela criatura reconheceu Deus como seu progenitor, o seu pai. Mas sabemos que o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. E por isso hoje nós precisamos entender essa necessidade de abrirmos mão do pecado e não de Deus. Porque Deus, ele quer estar conosco para sempre. Ele quer cuidar de nós para sempre. Como eu falei com vocês, por mais que muitas vezes vocês vão falar assim, mas Deus me chateou porque eu pedi para ele uma coisa que ele não me deu, mas é porque ele é o Deus da onisciência. Ele é um Deus que sabe todas as coisas, desde ontem, o agora e o que está por vir. Então ele sabe o que vai ser bom para nós e o que não vai. Muitas vezes ele vai mudar nossas circunstâncias, como eu falei no vídeo de ontem no meu casamento. Mas não quer dizer que essa circunstância vai ser pior.
com certeza vai ser muito melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entendemos que Ele não é um Pai momentâneo, quando entendemos que Ele é um Pai eterno, o nosso temor aumenta. O nosso relacionamento muda. A nossa intimidade aumenta. Porque sabemos que podemos contar tudo para Ele. E eu acho tão lindo quando Jesus ele usa, né, aquele modelo, aquela figura. E ele fala assim, na parábola que ele conta a respeito, né? Mesmo você sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Não é bem uma parábola, mas uma figura ali que ele está usando da vida daquelas pessoas. E ele vai falar: quanto mais o Pai que está nos céus não lhes dará tudo que vocês pedirem. Mas, amados, é muito importante nós entendermos o papel de Jesus nisso tudo. Não é só ficar pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus. Temos que entender que foi porque Cristo veio. Foi porque Ele viveu nesse mundo. Foi porque Ele se entregou. Foi porque Ele morreu. Ele foi crucificado. Foi porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, que hoje nós temos esse acesso. Foi Ele que nos abriu um novo e vivo caminho. Vocês entendem? Cristo é o mediador. É por isso que a palavra vai dizer que não existe outro a não ser Cristo Jesus. Porque Ele foi o único que fez tudo isso. Ele renunciou toda a vida dele. Ele podia ter casado, ele não casou. Ele podia ter feito muitas coisas, podia ter tido filhos, ele podia... Mas, amados, imagina a tristeza que ele causaria no coração da esposa quando ele fosse crucificado. Os filhos vendo o próprio pai preso numa cruz, pregado numa cruz. Sendo, sabe, totalmente humilhado. Meu Deus! Naquela época, um homem, a dignidade para um homem era muito importante. Eu sei que hoje, né, o mundo tá meio virado, mas a dignidade, ela não podia ser jogada a rala abaixo assim, como nós vemos hoje. Então, amados, precisamos entender o valor de Cristo. Por isso essa série se chama Cristo, Jesus o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Sem Ele não teríamos acesso ao que temos hoje. Por isso vamos estudar, preparar o nosso coração para no domingo nós estarmos com um coração totalmente entregues no altar do Senhor, reconhecendo todo o sacrifício, porque a Páscoa é isso, amados. A Páscoa fala de nos... o que a Páscoa faz é nos lembrar de tudo que Cristo fez por nós. Esse é o motivo dessa série. Então, que no nome de Jesus, nós possamos estar com o coração aberto para recebermos tudo que está sendo ministrado nessa série, para que o Senhor possa trabalhar e operar em nós milagres e maravilhas. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amados, abram o coração. Deixe o Espírito falar com vocês. Amém? A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.